Olá, meu nome é Graziele Vitalger. Oi, meu nome é Julia Moro. E o nosso projeto é o espectrofotômetro portátil. O espectrofotômetro é um equipamento capaz de identificar a quantidade de energia luminosa absorvida por uma substância em comprimentos de onda específicos. Através dessa análise, ele consegue determinar a composição e concentração de uma amostra, uma vez que cada molécula possui um espectro de absorção específico. A ideia do nosso projeto surgiu então a partir da necessidade de um pecuarista de determinar a quantidade de proteína presente nas pastagens que ele vai dar de alimento para os ruminantes. Os modelos disponíveis atualmente no mercado são muito grandes e pesados para uso em laboratórios. De acordo com o Masurana 2022, considerando que o produtor mora em zona rural, o processo da quantificação da proteína é muito demorado, considerando o tempo de transporte das amostras, análise e envio dos resultados. Então, como a alimentação dos ruminantes ocorre diariamente, esperar pelo resultado em laboratório faz com que os animais não sejam alimentados corretamente. Levando em conta os pontos citados, o espectrofotômetro portátil possibilita a quantificação da proteína em campo, otimizando o tempo. Então, dito isso, o problema da nossa pesquisa é como desenvolver um espectrofotômetro portátil capaz de identificar a quantidade de energia luminosa absorvida por uma substância em determinados comprimentos de onda na região do espectro visível. E o objetivo da nossa pesquisa é, então, desenvolver um espectrofotômetro portátil capaz de identificar a quantidade de energia luminosa absorvida por uma substância em determinados comprimentos de onda na região do espectro visível. Bom, na nossa metodologia, como primeira etapa, nós temos a escolha dos componentes. Nós temos, então, um LED branco como fonte de luz, uma lupa como colimador, uma cubeta de vidro para alocar a amostra, uma rede de difração para conseguir decompor o feixe de luz e uma webcam para conseguir capturar o espectro da luz visível. Bom, depois disso, como segunda etapa, nós temos o ajuste das distâncias entre os componentes que nós fizemos com testes de bancada. Na terceira etapa, então, nós calibramos a nossa webcam. Utilizamos um código de barras para conseguir ajustar o foco dela. Nessa quarta etapa, nós temos a montagem do protótipo, na qual confeccionamos essa caixa de MDF preta e alocamos todos os componentes dentro. Primeiramente, temos a nossa fonte de luz, sendo alimentada pelo USB do computador, um LED branco. Aqui nós temos a nossa lupa comum, colimador, a coberta de vidro para alocar a amostra, a rede de difração e a parte interna branca para refletir o espectro e o webcam para conseguir capturar o espectro. Para conseguir realizar a análise e não ter interferência de luz externa, tem a tampa para conseguir fechar a caixa. E após isso, passamos para o software para o processamento da imagem. Então, para o processamento da imagem, a gente escreveu um programa em Python, utilizando da biblioteca OpenCV. Aqui ele tem uma interface gráfica. Clique aqui para realizar a análise, só apertar nesse botão, a webcam já tira a foto e já realiza todo o processamento. Então, essa aqui é a foto do espectro que ela está tirando. E aqui é a foto com as raias dos valores dos pixels que ela está lendo. Isso tudo é armazenado no banco de dados, com a raia correspondente, as coordenadas do pixel e o valor de RGB. Além disso, ele consegue fazer a média aritmética de cada uma das cores em cada uma das raias. Neste momento, estamos realizando testes com as pastagens e trabalhando para construir o seu gráfico de espectro de absorção. Esse gráfico é a transmitância em função do comprimento de onda, sendo a primeira a razão entre a intensidade captada e a intensidade padrão. Nós realizamos 2 testes com azeite diluído em água. O primeiro com uma concentração mais elevada e obtivemos esse gráfico. No segundo, diminuímos um pouco a concentração e obtivemos esse outro gráfico. Podemos observar que do segundo para o primeiro a transmitância aumentou, conforme esperado. Ainda não foi finalizada a pesquisa em setembro de 2022. Entretanto, até o momento, concluímos que o nosso espectrofotômetro está funcionando, o espectro está sendo gerado e o webcam está funcionando, bem como o software está conseguindo realizar o processamento da imagem. Para os próximos passos, queremos terminar os testes com a pastagens, ou seja, terminar a calibração do nosso espectrofotômetro, realizar mais testes com as pastagens e também no software criar o algoritmo para a detecção da quantidade de proteína.